Olá, meu nome é Luana e eu vim apresentar o tema Início da Colonização no Brasil com a minha amiga Ellie. Eu vou falar sobre os tópicos Chegada dos Portugueses, Período Pré-Colonial, Capitanias Hereditárias e o Governo Geral. Chegada dos Portugueses. Cronologicamente, se considera que a colonização do Brasil iniciou em 1500, quando a expedição de Pedro Álvares Cabral avistou o Monte Cabral. A expedição chegou no Brasil no dia 22 de abril de 1500. E foi consequência de grandes navegações e explorações feitas por Portugal ao longo do século XV. A expedição de Cabral tinha duas missões quando saiu de Lisboa: verificar as possibilidades na América e comercializar nas Índias. Em terras brasileiras, os portugueses ficaram até o dia 2 de maio, quando saíram para as Índias. Período pré-colonial. De 1500 a 1535, o Brasil ocupou a opção secundária para a coroa portuguesa, porque era mais importante nesse momento para eles manter o comércio de especiarias. E esse período é então chamado de pré-colonial porque eles ainda não tinham iniciado ações consistentes de colonização no Brasil. A presença do português no Brasil nesse período consistia em explorar o pau-brasil, árvore nativa que tinha sua importância para os portugueses por causa de um corante extraído da sua madeira. A principal mão de obra para esse tipo de exploração eram os índios, principalmente quando a árvore começou a ficar escassa no litoral. Para explorar o pau-brasil, os portugueses mobilizavam os índios por meio de escambo, isso é, pela troca. E na década de 1930, essa atividade perdeu fôlego, assim como o comércio de especiaria. Então os portugueses decidiram estabelecer medidas mais efetivas de colonização. Capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias foram a primeira grande medida dos portugueses para sistematizar a colonização América-Portugal. As capitanias foram criadas em 1574 por ordem de Dom João III. Os portugueses decidiram dividir o território brasileiro em 15 faixas, sendo cada uma a responsabilidade dos capitães donatários, a responsabilidade máxima das capitanias. Os donatários tinham como obrigação garantir o desenvolvimento das suas capitanias, assim como proteger elas de índios e estrangeiros. Aqui no Brasil, os donatários receberiam uma sesmaria, um lote de terra para se abrigar-se. Após mais de uma década desse sistema, os portugueses perceberam que não estavam prosperando como queriam. Somente duas capitanias tiveram resultados significativos. Em 1548, Portugal decidiu centralizar a administração da colônia, e para isso foi criado por Dom João III o Governo Geral. Continuaram existindo algumas colônias e outras foram retomadas pela coroa. Ainda assim, agora os donatários deveriam responder Essa nova autoridade ficou conhecida como Governador-Geral. O Governador-Geral também contava com grupos de burocratas que auxiliavam na administração da colônia. Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, chegou no Brasil em 1549 e durante sua gestão foi iniciada a construção da primeira capital do Brasil, Salvador. Com eles vieram os primeiros jesuítas para o Brasil, e sua missão era catequizar a população indígena. Olá a todos, eu sou a Ellen Giovana Fulchino Galeano, do Instituto Federal de Ensino Médio, e eu falo sobre colonização do Brasil e vou começar com a economia do Brasil. A economia do Brasil foi dividida em 3 grandes partes, onde foi o pau-brasil, a cana-de-açúcar e o ouro. Também tinha outras economias, como a agropecuária, agricultura, exportação, outras coisas, mas esses foram os 3 principais. O pau-brasil foi onde eles extraíam a madeira e dentro dela tinha uma coloração avermelhada, uma cor diferente. E a partir dessas cores eles usavam para fazer o vestido, coloral, essas coisas para dar cor às coisas. O ouro era comercializado para fazer vestimentas, brincos, anéis, entre as coisas. A cana-de-açúcar, ela foi uma grande parte onde ela impulsionou o Brasil com uma nova forma de economia, já que o ouro estava se desgastando e o pau-brasil também. Então, isso foi uma alavanca para o Brasil sair em frente da economia, né? E aí, vamos começar com a escravidão também. Agora vamos para a escravidão.
A escravidão foi um termo onde os indígenas, os nativos, foram escravizados e forçados a trabalhar de forma muito cruel, de umas formas muito cruéis. Eles eram violentados, eles eram de tudo. Eles eram humilhados, estraçalhados, eles trabalhavam aos extremos e eram cruelmente violentados. Quando começou a se esgotar os indígenas, muitas vezes eles fugiam, então eles começaram importar negros africanos de Lisboa a Brasil para que eles trabalhassem na produção de cana e nos outros trabalhos pesados. E com isso, depois de muito tempo, quase 3 séculos depois, acabou assinando um termo de uma lei em que proibia trazer escravos e escravizar pessoas. Mas não foi tão bem assim, só muito, muito depois de 3 séculos que eles terminaram com isso, né? E por isso acabou com muitos negros vindo para cá no Brasil, né? E os bandeirantes também tem, antes de eu ir para outro ponto, era que os bandeirantes eram contratados para ir atrás de indígenas e negros que fugiam dos trabalhos, em que muitas vezes eles eram caçados cruelmente para voltar aos trabalhos violentos que eles eram obrigados a fazer, né? Mas com isso, grandes indígenas que formaram o Quilombo dos Palmeiras, um lugar escondido que ninguém tinha acesso, além dos indígenas, para eles se protegerem, e com isso eles conseguiram salvar suas vidas. E agora, por fim, chegamos ao fim do período colonial, onde, depois de quase 3 décadas, em 1829, a partir dali, o Brasil parou de ser, se extinguiu de ser uma colônia de Portugal e simplesmente se unir a Portugal e não ser mais uma colônia, em que muitas vezes eles já estavam cansados de ser maltratados, só usados para termos de uso, né, por assim dizer, em que muitas vezes eles eram usados só para trabalhar, fornecer dinheiro, extrair tudo que podiam e trazer do Brasil. Só que depois da formação depois da lei em que eles deixaram de ser uma colônia, o Portugal queria recolonizar o Brasil para que eles continuassem sendo uma colônia e continuar obtendo suas riquezas, que o Brasil era uma enorme, grande riquezas. Mas depois do dia da independência do Brasil, eles conseguiram. E a partir de hoje somos independentes, né? E como podemos saber que muitas das feições sociais, políticas, culturais são fruto desse longo período colonial em que eles geraram nisso. E, enfim, essa foi uma apresentação, espero que te gostem. Eu fiz muito na pressa, mas tudo bem. Terminaram com isso, né? E por isso acabou com muitos negros vindo para cá no Brasil, né? E os bandeirantes também tem, antes de eu ir para outro ponto, era que os bandeirantes eram contratados para ir atrás de indígenas e negros que fugiam dos trabalhos, em que muitas vezes eles eram caçados cruelmente para voltar aos trabalhos violentos que eles eram obrigados a fazer, né? Mas com isso, grandes indígenas que formaram o Quilombo dos Palmeiras, um lugar escondido que ninguém tinha acesso, além dos indígenas, para eles se protegerem, e com isso eles conseguiram salvar suas vidas. E agora, por fim, chegamos ao fim do período colonial, onde, depois de quase 3 décadas, em 1829, a partir dali, o Brasil parou de ser, se extinguiu de ser uma colônia de Portugal e simplesmente se unir a Portugal e não ser mais uma colônia, em que muitas vezes já e continuar obtendo suas riquezas, que o Brasil era uma enorme, grande riquezas.
Mas depois do dia da independência do Brasil, eles conseguiram. E a partir de hoje somos independentes, né?